é o melhor secretário de Cultura que Suzano já teve. Justiça seja feita. Governador Alberto Caria, representando hoje nesta reunião festiva o nosso governador Augusto César, que por compromisso anterior ele está numa outra reunião de aniversário lá no São Paulo Mandaqui, que hoje completa 20 anos e também se reúne às segundas-feiras. Então ele incumbiu o governador assistente da nossa região aqui, o Alberto Caria, e mandou ao Alberto uma mensagem que ele fará a leitura no período apropriado. Quero saudar também o companheiro Eugênio, presidente do clube da governadoria de Itapaxituba, a presidente Luna, que é presidente do nosso clube padrinho Mogi das Cruzes, que em 1957 fundou esse clube, o presidente do Suzano Satélite, que por não sei como é que você por o quê, mas eu queria dizer uma palavra aqui. Casualmente, não é casualmente, porque é verdadeiramente, é meu filho, Jefferson Fernando da Silva. Cumprimento também o Pedro Ixo, secretário da Saúde, que vem revolucionando a saúde da nossa cidade. Passou lindamente sobre a Covid. Teve um desempenho excelente. Muitos duvidavam da capacidade do Pedro, porque para nós ele era um jovem que não tinha muita experiência política, mas no desempenho do cargo de secretário, ele realmente saiu muito bem e conduziu muito bem os trabalhos da saúde e continua trabalhando muito bem a saúde de Suzano. Saúdo também a presidente entusiasta, trabalhadora, dinâmica da Aspar Sul, Associação das Senhoras de Famílias de Rotarianos, Tieculu. A Tioculu, ela não gosta de falar o nome completo, então a gente fala Tioculu, né? Quero saudar também o presidente do Rotary Clube Suzano Sul, o Zenemon Yamamoto, e aqui o nosso presidente da Associação Comercial de Suzano, que eu também falarei aqui durante a minha fala, o meu amigo Varizo. Demais companheiros, visitantes, mais uma vez estou aqui para falar sobre a história do Rotary Clube de Suzano. E é uma história longa, de 65 anos. Eu não vou falar cada episódio de ano por ano, porque senão nós demoraríamos muito. Mas realmente há muitos fatos marcantes que devem ser relembrados. Para os visitantes e para muitos companheiros novos que não conhecem ainda a história do nosso clube. Muitos companheiros, os companheiros mais antigos, conhecem a história, mas os companheiros novos não conhecem. Eu acho que é um momento oportuno de nós passarmos para vocês o que significa a presença do Rotary Clube de Suzano na nossa cidade. Nossa cidade que também é uma cidade nova, mas Suzano foi fundado quando ela realmente ainda engatinhava como município. Isso aconteceu nos idos de 1957, exatamente no dia 28 de abril de 1957. Como eu disse, fundada pelos companheiros do Rotary Clube de Mogi das Cruzes. Nós sempre que comemoramos os nossos aniversários, nós prestamos uma homenagem singela àqueles que foram os baluartes, que foram os escolhidos para iniciar em Suzano este grande trabalho da organização internacional, uma das maiores organizações internacionais do mundo, que é o Rotary Clube Internacional. Então, eu vou mencionar aqui os 27 companheiros que deram início ao nosso clube. Oswaldo Pansardi, Dr. Oswaldo Pansardi, médico, foi o primeiro presidente. Dr. Anis Fadul, também médico. Dr. Luiz Pavésio, médico. Dr. Armando de Ré, médico. Pô, só tem médico? Não, tem mais.
Kinisha Ihara, dentista, que tem aqui o seu irmão Yuja Ihara, engenheiro, que é hoje o número 1, nós chamamos ele do Brahma, é o número 1 de Suzano, é o mais antigo companheiro aqui no nosso clube. Miguel Curiandelli, Pedro Nakamura, eu acho que é o único remanescente vivo ainda em Suzano, o Pedrinho Nakamura. Luiz Fagion, Satoru Dói, Alberto Correia Gonçalves, João Alves Machado, foi o segundo prefeito de Suzano. Oswaldo de Oliveira Lima, Alberto Nunes Martins, foi o terceiro prefeito de Suzano. Naquela época os prefeitos eram rotarianos, agora é só honorário, né? O prefeito é rotariano também, né? Se não soubesse, viu, Pedrinho? Ele é rotariano, só que é honorário. Mas continua sendo rotariano, mantendo a nossa tradição. O Birajara Jarbas de Souza, Genor da Cunha Pinto, que era farmacêutico. Antônio Pereira, também farmacêutico. Otacílio Carvalho Schiavi, foi recentemente homenageado lá com uma unidade básica de saúde, né? No Jardim Dona Benta. É o pai da Marilei Schiavi. Milton Martins Lopes, foi governador do distrito 4.430. José Rondinelli, Vicente Scalici, Shokitiro Yamaguchi, José Simões Filho, Hermes Lima, Célio Antônio Ramos, José da Costa Soares, José Maria Guardia e Francisco de Paula Eduardo Neto. Um detalhe importante: na reunião festiva de instalação estiveram ausentes os companheiros Alberto Nunes Martins, Pedro Nakamura e Miguel Curiandelli. O Rotter não perdoa eles até hoje, porque toda vez que nós falamos isso, nós falamos que eles faltaram na reunião que deu início ao Rotter, né? Então ficou marcado. Você vê como às vezes você falta ao clube e não sabe qual a consequência da sua ausência, né? Às vezes alguém anota lá, o secretário anotou, e toda vez que você vai falar da história, você fala que eles faltaram na reunião. Agora eu vou dizer algumas coisas que aconteciam naquela época, nos idos lá de 1900, na década de 1950, na década de 50, que diferenciava, para aqueles que não estão prestando atenção, eu queria dizer que é um fato muito importante isso, que diferenciava o que era o Rotary daquela época do Rotary dessa época, do Rotary de hoje. Na reunião do Conselho Diretor definitivo, ocorrida em 9 de setembro de 57, quer dizer, alguns meses após a fundação, debateu-se o estado precário, viu, Valmir, presta atenção, isso aqui que você que é vice-prefeito, debateu-se o estado precário do trânsito na cidade, olha só, criando-se uma comissão para falar com o delegado de polícia. Na mesma reunião, tratou-se do estado precário do transporte público na cidade. E naquela época, em 1957, era tudo de terra, que quem conhece, né? Era tudo estrada de terra, as ruas de terra. Em dezembro de 57, em reunião do Conselho Diretor, criou-se as reuniões domiciliares, que até hoje existem as reuniões domiciliares. São reuniões que agregam muito. Em vez do Rotary se reunir aqui, o presidente divide nos grupos e faz a reunião na casa daquelas pessoas que se prontificam a ser anfitriões. Ultimamente isso não tem acontecido, mas isso era um motivo muito agregador de trazer, viu, Geraldo Taplete, de aumentar o DQA, que é o nosso desenvolvimento do quadro associativo. Em 10 de fevereiro de 58, isso é muito importante, gente, veja bem o alcance das ações do Rotary. Em 10 de fevereiro houve a convocação de uma assembleia extraordinária para deliberar sobre o engajamento ou não do clube na campanha promovida pelo jornal A Gazeta de São Paulo, no sentido de se transferir para os campos de Santo Ângelo, atual distrito de Jundiapeba, do Parque Aeronáutico de São Paulo, uma vez que por questões técnicas o campo de Santo Ângelo deixou de ser escolhido como aeroporto internacional. A decisão foi favorável,
sendo determinado a remessa de ofícios à Câmara Municipal, ao Prefeito Municipal, ao Ministro da Aeronáutica e ao Presidente da República. Veja como o Rotary atuava naquela época. Para quem não sabe dessa história, o aeroporto de Viracopos era para ser aqui em Jundiapé. E houve todo o projeto, eu cheguei a ver a planta desse projeto do aeroporto internacional aqui. Mas porque aqui era uma região de muita neblina, então eles resolveram mudar para Viracopos. Então houve um trabalho do jornal A Gazeta para que isso não ocorresse. E o Rotary discutiu essa questão aqui numa reunião. Hoje vai ser um absurdo, né, presidente? A gente discutiu uma reunião dessa, né? Mas naquela época isso era possível. E eu vou dizer para vocês o que o Rotary aqui o nosso Rotary fez ao longo do tempo. Eu vou só mencionar o fato para não nos alongarmos muito. Em primeiro lugar, a primeira reunião foi realizada no Clube Atlas. Para quem sabe, o Atlas era onde ele depois funcionou a pé do Polo Norte. Ali era um salão de bailes, era muito bonito ali, e as reuniões eram feitas ali no início. O primeiro trabalho do Rotary foi a doação do centro cirúrgico para a Santa Casa, e ao mesmo tempo a doação da primeira ambulância para a Santa Casa. Está vendo, Pedro? Desde aquela época, já você não tinha nascido ainda, o Rotary já estava trabalhando pela saúde da cidade. Depois nós fundamos o Rotary Clube de Ribeirão Pires, que hoje pertence a outro distrito, o distrito 4.420. E agora, povoarismo, isso é importante, a instalação da Associação Comercial e Industrial de Suzano. Na verdade, a Associação Comercial teve início em 1957, mas não caminhou. Ficou aí. Nós tivemos um trabalho, o Rotary, através do nosso saudoso companheiro Romanato, Luiz Romanato. Ele era da empresa Romanato, tinturaria estamparia Romanato, e pertencia à Associação Comercial. Fez um trabalho muito grande para reativar a Associação Comercial, e dali para frente ela pegou um ânimo, pegou um embalo, e é o que é hoje. Você é testemunha do que é a Associação Comercial na nossa região, não só em Suzano, mas na nossa região, e hoje muito bem representado aqui pelo presidente da Associação Comercial. Também, isso foi em 1968. Em 1974, vamos pular aqui, a instalação da Justiça do Trabalho aqui em Suzano, e teve um papel preponderante para que isso acontecesse o nosso companheiro Carlos Molteni Júnior, pai do nosso companheiro ali, o Carlinhos Molteni, que hoje é nosso companheiro. O pai dele era companheiro nosso, e na época era chefe, era assuntos jurídicos do prefeito Firmino. Fez um trabalho muito grande para trazer a Justiça do Trabalho para Suzano. A mesma coisa aconteceu com a instalação da 55ª subseção da OAB. Também o Rotary esteve presente, também representado lá pelo Carlos Molteni Júnior. Depois nós tivemos aqui a construção da Casa do Menor Parvadomo. Isso aconteceu quando era presidente o saudoso Renato de Souza. Essa casa cuidava dos menores, e depois de vários anos ela acabou fechando. Também a mesma coisa aconteceu. Nós tínhamos um juiz aqui que chamava Frair Armani, e era um juiz muito, mas muito humano. E ele se preocupava muito com os detentos, e a delegacia, a cadeia pública era onde é a delegacia hoje. Ele era delegacia e cadeia ao mesmo tempo. E ele veio aqui ao Rotary, fez uma palestra e propôs que o Rotary construísse ali uma fábrica de blocos para, ele não chamava detentos, ele chamava reeducandos, para os reeducandos. Nós discutimos isso em reunião de conselho, depois de uma assembleia. Não acreditávamos muito nesse projeto, porque achávamos que não ia vingar, porque os preços estavam lá loucos para dar uma liberdade, uma brechinha para correr para embora. E era presidente aqui o Dr. Calixto Ada, nosso companheiro Calixto Ada. E foi construída essa fábrica de blocos. E ela funcionou por alguns meses, e depois realmente o que a gente pensava aconteceu. Começaram algum ou outro fugir, e aí desistiu da fábrica de blocos de dar trabalho para os reeducandos.
Em 1977, também era presidente Calixto Ada, houve a fundação da Asfarsul, que é a Associação de Famílias de Rotarianos, da qual hoje a Tioco Lu é o presidente, está aqui. Em 1979, nós tivemos um dos melhores e maiores projetos que o clube pode ter feito. Foi o início da campanha da visão. Nós começamos na presidência do companheiro Jorge Moro. Começou de uma maneira assim, muito pequena, muito tímida, que era a arrecadação de armação de óculos. Nós conversamos com os bancos naquela ocasião e colocamos umas caixas com o emblema do Rotary para que fossem depositadas armações usadas de óculos. E aquilo rapidamente recolheu muita armação. E nós fizemos a doação para a parte social da prefeitura. E dali começou o trabalho da campanha da visão. Aquilo caminhou e depois começaram já a fornecer, além das só as armações, fornecer as lentes, as receitas. A esposa do nosso companheiro Mário Murakami, dona Mercedes Murakami, tinha sido secretária da assistência social e depois ela ganhou a eleição para vereadora. Aí houve a edição de uma lei municipal instituindo a campanha da visão. Há pouco tempo, o deputado estadual Esteban Galvão propôs na Assembleia uma lei estadual criando a campanha da visão no estado. Então hoje os hipossuficientes, crianças, idosos recebem óculos de graça em função de uma sementinha que foi lançada lá no ano de 1979. Aí em 1979 nós tivemos o recebimento do termo de cessão de uso para a construção dessa sede. Todos receberam, nós recebemos, a Guarda Mirim, a Loja Maçônica e o Lions Club, tudo na mesma época, estamos aqui até hoje. Ainda, depois de 1980, não está aqui hoje o Enio Massuda, que é nosso companheiro, mas o pai dele, o saudoso Genite Massuda, deu início ao intercâmbio internacional de jovens. Hoje aqui quem representa isso é o nosso companheiro Jamil, o Jamil Marques Figueira, que é há mais ou menos 20 anos, né, Jamil? E hoje ele está bem acompanhado ali de um grande embaixador do intercâmbio internacional de jovens, né? Era o companheiro que fazia a interface, que ia buscar as vagas lá no exterior. Eu lembro que ele viajava muito para buscar jovens para fazer intercâmbio com os clubes aqui do Brasil. Também em 1981, poucos sabem, mas o Rotary trabalhou ativamente na instalação do Corpo de Bombeiros de Suzano. Poucos sabem disso, mas na ocasião houve um movimento envolvendo o Rotary, o Lions, a Associação Comercial, as empresas, naquela época a Reust e a Suzano. Formamos um grupo que discutiu isso e fomos atrás e conseguimos trazer a instalação do Corpo de Bombeiros para a Suzano. O Rotary trabalhou também ativamente nesse trabalho. E em 1982, dia 1º de maio de 82, foi feito o lançamento da pedra fundamental desta sede que nós utilizamos até hoje. Em 1987, houve, através do nosso companheiro Jorge Jotoco, a realização da primeira Festa das Nações, que foi agora paralisada por 2 anos por causa da pandemia, mas temos certeza absoluta que um apoio aqui da Secretaria da Cultura e nosso parceiro, o Valmir, que já está em tratativos ali com a Bidiel. Este ano teremos, e o Zé Raimundo, que vai ser o presidente, viu, Valmir? O Zé Raimundo. Ele e o Abidiel já estão trabalhando para que nós tenhamos a continuidade da Festa das Nações. Em 1992, tivemos a fundação do Rotary Clube Suzano Sul. Era presidente na ocasião o companheiro José Star. E o
O Zé Nemão está aí e representa hoje o Suzano Sul. Se não me engano, o primeiro presidente foi Ariobaldo, que hoje nosso companheiro está lá na mesa do lado do Afrânio, lá. Foi o primeiro presidente do Suzano Sul. Outro projeto, que até hoje é falado, e quando vem um governador aqui, ele vai visitar, foi um projeto que começou aqui no Rotary. Eu participei das primeiras reuniões, o Jamil, lembro, participou das primeiras reuniões. Era um pedido da doutora Altair. A doutora Altair tinha muita dificuldade, viu, Pedro, na Santa Casa, ela cuidava da parte da imobiliária. E não tinha praticamente com a Santa Casa, o problema era na distribuição, quando o SUS fazia os pagamentos. Então, você sabe, a Santa Casa até hoje tem problemas. Hoje nós estamos lá também como conselheiros, sabemos os problemas da Santa Casa, e ela tinha muita dificuldade para manter. Então ela veio pedir apoio para a gente, porque ela já tinha corrido, gente, todos os gabinetes de deputados, ela tinha ido para Brasília, ela tinha ido para tudo, por um ministro, nada, não conseguiu nada. Ela veio aqui e pediu o nosso apoio. Nós nos reunimos, alguns até na época não concordavam, porque era uma entidade particular, e o Rotary faz tudo para o bem público, né? Não para o particular. Mas veio a justificativa, que era para atender as pessoas carentes também aqui da nossa região. Isso nos motivou a dar o apoio, e aí nós tivemos grandes companheiros que trabalharam naquele projeto. Um deles está aqui presente hoje, que é o nosso amigo Zé Francisco Cajano, que foi ali o mestre de obra, largou a empresa dele, ficava 10, 12 horas na obra, mandando embora, admitindo tudo. E também o nosso companheiro Eduardo Rabu, que é o arquiteto, que fez todo o projeto para a casa do Reinaldo Clone. Aí ela pediu se ela podia colocar num book que ela estava fazendo, que o Rotary apoiava aquele projeto. E ela fez um book, colocou a foto lá do nosso emblema, do logotipo do Rotary, voltou lá para Brasília, todas as portas se abriram para ela, e a partir dali, quando viram que o Rotary apoiava aquele projeto, ela deslanchou e em pouco tempo ela construiu a casa do Reinaldo Clone. Em 1997 tivemos a eleição do primeiro governador do nosso clube, que foi o nosso companheiro Casoviro Mori. Por falar em Casoviro Mori, ele me fez portador de uma mensagem. Ele me ligou no início da noite, dizendo que eu fosse o portador, para dizer que ele está muito bem. Ele agradece as orações de todos os nossos companheiros. A vontade dele era estar aqui hoje. Ele inclusive falou para o companheiro Vale Gacheira que provavelmente ele viria, mas ele disse que pensou melhor agora no começo da noite e achou que ainda ele não estava preparado para participar dessa reunião. Não sei se emotivamente ou ainda com um resquício da saúde, porque realmente com a idade dele, 92 anos, você pegar Covid e ficar nesse tratamento longo é preocupante. Então ele pediu desculpas, ele gostaria de estar aqui presente, mas ainda não é dessa vez, mas logo logo estará aqui entre nós. Nós tivemos também, nos idos de 97, o início de um grande projeto que todos os clubes fazem. E aqui nós temos o nosso Suzano e o Suzano Sul, que trabalharam muito, que é o Projeto Rumo, né, Zé Nemão? O Zé Nemão foi um dos articuladores do Projeto Rumo, e ele e mais o Jamil, aqui do nosso clube, e outros companheiros. Até hoje, nós realizamos o Projeto Rumo. Para quem não sabe, é um projeto feito com jovens que estão na fase de vestibular, para escolher, saber qual a profissão que pretende seguir. Então os companheiros fazem as palestras e aí eles têm uma interação com todos os profissionais de cada área para tentar descobrir qual a sua vocação. Em 1998, ainda era governador o companheiro Mori, nós mandamos aqui um companheiro chefiando uma delegação para o Japão, no intercâmbio do IGE, é um diferente do intercâmbio de jovens. Esse é um intercâmbio para os jovens já graduados. Também nós temos aqui a Emi Mori, que também esteve no Japão também, comandando uma equipe, como eu também tive em Portugal, que é um grande projeto que está agora voltando para o nosso distrito.
2004 nós tivemos, era a gestão do nosso companheiro Josué, a doação de uma piscina especial para os deficientes da PAI, porque é um negócio totalmente diferente, e o Josué, como arquiteto, esteve lá, avaliou e o clube fez essa doação. 2007, eu estive em Portugal também nesse intercâmbio, comandando 4 jovens, e em 2007 eu fui também indicado para governador e tomei posse como governador em 2009. Em 2009 também nós tivemos um grande avanço para a juventude, houve a reativação do Rotaract, que são jovens de 18 a 30 anos, agora acabou a regra dos 30 anos, então não tem mais um limite, mas até pouco tempo tinha o limite. E o Rotaract dos anos estava paralisado há alguns anos já. Então nós reativamos o Rotaract. O primeiro presidente foi o Jefferson Fernando, que está ali, e alavancou o Rotaract e está firme e forte até hoje. Também na gestão do Cláudio Rocha, em 2016, estava falando lá para o pessoal do Matheus Bey lá, do Water Kids, que são os garotinhos até 12 anos. E o Cláudio Rocha conseguiu instalar aqui em Suzano o primeiro Rota Kids do nosso clube, e infelizmente durou 2 anos só, porque o problema maior é você ter quem coordena, quem toma conta das crianças, e muitas crianças também que às vezes os pais não têm tempo para acompanhar. E tivemos em 2018 um dos maiores projetos de meio ambiente, viu, o Valmir e o Pedro Luiz. Hoje nós tivemos lá na prefeitura para lançar o projeto lá da Prefeitura Coleta, mas em 2008 era presidente o nosso companheiro Alberto Caria, e depois assumiu o nosso saudoso Edson Januzzi. Houve o projeto Balainho, que tratava da manutenção da limpeza do rio Balainho. E esse projeto foi inscrito num concurso internacional e ganhou o primeiro prêmio. O prêmio foi entregue na Convenção Internacional do Rotary em Montreal, no Canadá. E para finalizar, nós ficamos depois, eu falei 2018, 2 anos de pandemia. Aí que aconteceu? O ano passado, o Rotary Internacional, o Rotary tem 6 fases, 6 áreas de enfoque, que agrega saúde maternal, saúde infantil, desenvolvimento social, são 6. E criou mais uma, que é o meio ambiente. E este ano, o Rotary e o Rotary Satélite, recém-fundado agora no fim do ano passado, trabalharam 2 projetos de meio ambiente que, na verdade, acabamos fazendo uma parceria com a Prefeitura de Suzano. E hoje de manhã houve o lançamento lá no Cine Teatro Vilma Bentivena. Nós estivemos lá, eu, o presidente Miguel, o Alberto Caria, o Luciano, o Roberto, estivemos lá no lançamento desse grande projeto sobre o meio ambiente na cidade de Suzano. E nós participamos como parceiros desse projeto. Além de tudo isso que eu falei, nós mantemos permanentemente um banco de cadeiras de roda. Isso já vem há muito tempo, isso vem funcionando. Então, meus amigos, companheiros e visitantes, esse é um resumo que eu fiz de tudo aquilo. Muitas coisas podem ter passado despercebidas, porque às vezes também não encontramos registros, né? Mas é o que o Rotary faz, é o que o Rotary fez por Suzano, é o que o Rotary continuará fazendo por Suzano. Começamos agora, como acabei de falar, um novo projeto, e nós não paramos. Termina um projeto, começa outro. E temos os nossos parceiros, muitas vezes fazemos sozinhos, outras vezes fazemos com nossos parceiros. E assim nós caminhamos para atingir o lema que é servir o Rotary. O Rotary tem como lema principal é o servir. Então, quer servir para transformar vidas. Muito obrigado a todos. No meu canal, Marilza Caria. Inscreva-se no meu canal. Por que não agora? Marilza Caria.